Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Fala, Rodrigo, tudo certo? Bastante assunto para a gente conversar hoje. Tudo certo, tudo certo. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria que todo mundo se inscrevesse no nosso canal do YouTube, que de segunda a sexta-feira tem um vídeo novo. E além disso, a gente pede que vocês habilitem as suas notificações. Evandro, vamos começar pela situação gaúcha com as inundações. Como estão as lavouras de arroz e quais são as perspectivas de produção até o momento, Evandro? Pois é, Rodrigo, a situação começa aos poucos a ter uma melhor visão, né, do que temos pela frente, né? Então, agora com a situação razoavelmente melhorando, né, com essa questão das inundações, a gente vai conseguindo ter alguns números mais concretos em relação à safra de arroz, né? Então, inicialmente a gente falava em 180 mil hectares que ainda restavam a serem colhidos, né? A Emater trouxe informações mais atualizadas apontando a colheita já superando os 86%, né? Então, esse número já ficaria para 150 mil hectares, e dessas áreas, em torno de 100 mil hectares estavam com maior risco de perdas, né? Então, são lavouras que se encontravam submersas, né? Com algumas até 3 metros abaixo d'água. Então, uma área bastante preocupante. E dessas quase 100 mil hectares que estavam com maior risco, estima-se que aproximadamente 30 mil hectares de fato foram perdidos, né? Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é que essas áreas que restavam se concentravam praticamente na região central do estado, que foi uma região bastante afetada pelas enchentes, e eram lavouras que foram plantadas numa janela fora do ideal, né? Então eram lavouras que já apresentavam uma rentabilidade um pouco mais baixa. Temos que deixar claro que no momento que houve todo esse impacto no estado, a região da fronteira oeste já estava com a colheita praticamente concluída, né? A região da fronteira oeste, que é a região mais importante do país para a cultura do arroz, juntamente com outras regiões ali na Zona Sul, que também estava bastante adiantada, as planícies, né, que são uma região ali que tem uma rentabilidade um pouco maior, um arroz de uma qualidade mais nobre. Então, essas regiões já estavam com a colheita bastante avançada, o que trazem algumas estimativas para uma produção, para um volume colhido, né, antes desses acontecimentos, em torno de 6,4, 6,5 milhões de toneladas. E o que tem sido estimado, né, agora que os técnicos conseguem retomar os trabalhos, né, porque até as áreas de atuação do IRGA, né, foram bastante afetadas, impedindo o trabalho dos técnicos. E agora, com os técnicos conseguindo ter uma melhor condição de trabalho, se estima que entre 500 e 700 mil toneladas ainda tem o potencial de colheita, né, de recuperação. Então, com isso, os números da safra gaúcha começam a convergir para 6,8, 7 milhões de toneladas, com algumas projeções mais otimistas, até acima de 7 milhões de toneladas, né? E aquilo vai confirmando o que a gente vem falando desde o início da temporada, Rodrigo, que essa temporada de 2024 seria bastante semelhante à de 2023, o que de fato vem acontecendo até em questão de produção, né? A produção vai ficando bastante parecida com a produção de 2023. Já se projetava que seria uma temporada de aperto de oferta, uma temporada onde nós iniciamos com estoques ao redor de 500 mil toneladas, como foi reportado, né? 500 mil toneladas na mão de produtores e indústrias, e uma colheita fragmentada, o que alongou a entre-safra, né? Contribuindo para o avanço dos preços que a gente tem visto atualmente. Então, esses são os números, né? Em termos nacionais, a gente pode falar em uma produção em torno de 10 milhões de toneladas, mais otimista, aí, em torno de 10,2 milhões de toneladas, o que nos leva a uma produção nacional bastante ajustada ao consumo, que também gira em torno de 10,2, 10,4 milhões de toneladas. E aí sim,
com uma projeção de importações, Rodrigo, que desde o início da temporada já tinham perspectiva de grande aumento, que as importações devem encerrar a temporada entre 1,7 e 1,9 milhão de toneladas. E aí sim, nos dando lá no final da temporada com estoques ao redor de 1 milhão de toneladas. Então, todos os números vão confirmando as projeções do início da temporada e mostrando, né, que o mercado ele vem se ajustando e buscando um patamar de equilíbrio para o ano de 2025, obviamente sem intervenções, né, Rodrigo? Que não é o que a gente tem visto nas últimas semanas. Perfeito. Sobre isso, Evandro, a Conab chegou a lançar um edital, primeiramente para importação de 104 mil toneladas, agora foi suspendido essa operação, né? Foi suspensa. O que que a gente pode dizer sobre isso? Anteriormente já tinha dito que era muito difícil realmente acontecer uma operação nos moldes que ela estava propondo. O que que a gente pode falar sobre o assunto, Evandro? Pois é, Rodrigo. Esse anúncio por parte do governo federal trouxe muitas discussões, né? O mercado do arroz ele vem bastante confuso nas últimas semanas por conta dessas medidas buscando importações adicionais, lembrando que já tínhamos perspectivas de aumento nas importações. O mercado já vinha trabalhando nesse sentido, Rodrigo. Por exemplo, importações do Vietnã já tiveram aumento, lembrando que as nossas importações são focadas no Mercosul, né? Os nossos grandes fornecedores são o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, mas nós também importamos alguns volumes da Ásia, né, volumes mais pontuais, mas os dados do CSEC já mostram que o mercado vinha aumentando esses volumes, né, tanto da Tailândia, do Vietnã e até da Itália, Rodrigo, para tu ver, né, uma variedade um pouco diferente, mas nós, volumes pequenos que nós temos aumentado de importações de diversos países, né? Então o mercado já vinha atuando nesse sentido, sem a necessidade de uma intervenção do governo, né? Mas, mesmo assim, foi lançado esse leilão, né, que era para esse início de semana, porém, foi suspenso, né, suspenso por um pedido ali da cadeia produtiva, né, até o governo retirou a TEC, que é aquela tarifa de importação extra-Mercosul, né, que foi até uma medida, a certo ponto, considerada mais razoável pela cadeia produtiva, porque dá mais autonomia ao setor privado, que tem mais condições de atuar nesse sentido, né? Então, seria uma medida mais aceita pela cadeia produtiva. Mas, ainda assim, as discussões permanecem, né? Essa, essa medida por parte do governo foi considerada desnecessária e de difícil operacionalidade, porque nesse momento os preços internacionais do arroz se encontram em patamares próximos aos atingidos no pico da pandemia. Os preços do arroz se encontram em patamares muito elevados. Por exemplo, no Mercosul que passou pelos mesmos problemas de clima que passamos aqui no sul do Brasil. Obviamente, não na mesma intensidade que o Rio Grande do Sul passou, né? Porque a gente viveu um momento histórico aqui, uma calamidade pública, mas os países arrozeiros do Mercosul passaram por grandes problemas climáticos. O Paraguai iniciou a sua safra, a sua colheita, com perdas na casa dos 15%. A Argentina enfrentou enchentes, o Uruguai passou por problemas semelhantes também. Então, foram países que tiveram a sua produção prejudicada e, obviamente, tinham uma disponibilidade menor para exportações, como, por exemplo, o Paraguai, que já tinha projeções de exportar cerca de 50 mil toneladas a menos para o Brasil, que seriam parcialmente compensadas pela Argentina. O Uruguai não deve ter grande diferença nos embarques para o Brasil. Então, de uma forma mais otimista, né, Rodrigo? O Mercosul teria capacidade para exportar cerca de 100 mil toneladas a mais para o Brasil nessa temporada. Então, esses volumes adicionais, obviamente, teriam que vir de outra fonte. E essa outra fonte seria a Ásia, né, que também está com preços firmes, como, por exemplo, a Tailândia, que nesse momento já opera com preços de exportação do arroz branco, né, o 100B,
que é o que a gente costuma importar da Tailândia, na faixa de $640 por tonelada. E esse produto, retirando até, chegaria no Brasil em torno de 130, 140 o fardo de 30 quilos, né? E para o governo conseguir colocar nas prateleiras, nos patamares desejados, né, em torno de R$ 4 o pacote de 2 quilos, que é uma característica das regiões onde o governo quer distribuir esse produto, e R$ 20 o pacote de 5 quilos, esse produto teria que chegar no Brasil em torno de R$ 80 a R$ 90 o fardo. Então está muito distante dos patamares desejados pelo governo, o que entra a questão do subsídio. Então, o subsídio foi citado, né? Um subsídio que não foi bem aceito pela cadeia produtiva em um momento onde os produtores se encontram com grandes prejuízos ou muitos que até perderam tudo, né, Rodrigo? Então, por que não subsidiar o produto que já foi colhido aqui dentro, né? Está até dando, de certa forma, um auxílio à cadeia produtiva que passa por um momento bastante complicado. Então, muita confusão, né? A cadeia produtiva não aceitou inicialmente, aí foi suspenso o leilão, né? Temporariamente, não se sabe se vamos adiante. Por exemplo, o Paraguai, já no início que foi lançada essa medida, subiram os preços em torno de $100 a tonelada, né? Com alguns vendedores do Paraguai pedindo até acima de $900 a tonelada. Então, isso vai evidenciando a dificuldade que o governo vai encontrar para ir adiante com essas medidas, né? Hoje temos aí reuniões da Câmara Setorial, né? Algumas medidas devem ser lançadas, algumas informações novas devem ser lançadas ao longo do dia, e vamos ver os próximos episódios desse capítulo, né, Rodrigo? O que a gente vai ter aí nos próximos dias dessa semana? Perfeito, Evandro. E para a gente finalizar, Evandro, o que que a gente pode esperar do preço, né, nesse curto prazo? Pelo menos assim no curto prazo, o que que a gente já pode prever, Evandro? Então, Rodrigo, a firmeza dos preços era inevitável, né? Então, nesse momento, por exemplo, em plena colheita, porque nós ainda estamos colhendo, né, em torno de 86%, ainda restam 14% das áreas a serem colhidas. Então, em plena colheita, já estamos com preços em patamares do pico da entre-safra, que foram aqueles patamares atingidos lá em janeiro, né? Por exemplo, no litoral norte, onde já temos indicações acima de R$ 130 por saca. A região do litoral norte, que é uma região que costuma ter uma pressão maior de demanda dos grandes centros consumidores do Brasil, né? Agora, sem a alternativa do Paraguai, o vendedor paraguaio segue retraído, então esses grandes centros consumidores pressionaram mercados do Tocantins, até do Mato Grosso, Rodrigo. Mato Grosso e Tocantins tiveram também um bom avanço nos preços por conta dessa pressão das indústrias de São Paulo, Brasília, Minas Gerais, que também pressionaram o mercado aqui no litoral norte. Então, indicações acima de R$ 130 por saca, fronteira oeste na faixa de 115, Porto de Rio Grande já na faixa de 120, mesma indicação em Pelotas, 120, e os preços seguem firmes, né, Rodrigo? Conforme essas medidas de importações adicionais forem avançando, né, temos potencial de pelo menos limitar esse movimento de alta, né, porque isso já era projetado para esse ano. Obviamente que foi uma disparada um pouco mais breve do que se esperava, esses patamares eram aguardados para o segundo semestre, conforme fôssemos adentrando na entre-safra, mas devido a todos os acontecimentos, tivemos essa disparada dos preços um pouco mais cedo. Então, o que se acredita nesse momento é que temos grandes chances de atingirmos patamares recordes nesse ano, né? Então, lá no pico da entre-safra, em janeiro de 2025, não se descarta a possibilidade de, quem sabe, Rio Grande do Sul trabalhar com preços ao redor de R$ 200 por saca, né? R$ 200 por saca, que lá em janeiro nós tínhamos no Tocantins, Mato Grosso, agora provavelmente vamos ter no Rio Grande do Sul também. Então, essas são as projeções, né? Um fator, Rodrigo, que a gente não comentou, que pode ser um fator de certo alívio para a cultura, são as fracas exportações desse ano, né? Que, com sorte, podem chegar a 1 milhão de toneladas. Exportações muito fracas. Abril
foi o primeiro mês que tivemos superávit nesse ano, né? Então, desde o início do ano, as compras externas brasileiras superando os embarques, né? E abril foi o primeiro mês de superávit, um leve superávit, né? Cerca de 10, 15 mil toneladas aí de superávit. E agora, em maio, até o momento, a balança comercial segue empatada, né? Em torno de 40 mil toneladas. Então, é o primeiro fator, né? Exportações fracas. O consumo interno, Rodrigo, outro fator que também vinha bastante fraco antes desses acontecimentos no Rio Grande do Sul, né? Obviamente que por conta de todos esses acontecimentos, essa calamidade, corrida aos supermercados, obviamente que é natural que os preços disparem, né? Porque a gente tem uma dificuldade de escoamento nesse momento, né? Muita dificuldade do produto chegar ao varejo, o que aos poucos vem sendo trabalhado, né? Mas esse é o momento, né? O mercado segue com preços firmes, liquidez mínima, né? Então, produto com muita dificuldade de escoamento, liquidez mínima e muita confusão acontecendo, Rodrigo. Vamos ver aí o que a gente vai ter nas próximas sessões. Gostaria de lembrar que todas as informações que o Evandro acaba de nos passar tem na nossa plataforma de safras. É só acessar o site de safras e pedir uma demonstração gratuita. Eu gostaria de lembrar também que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que vão aparecer na tela de vocês agora. E muito obrigado, Evandro, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Um forte abraço e até a próxima.